Quando uma criatura resolve se dedicar a viver do modo mais pleno possível, muitas outras que estiverem por perto se deixarão contagiar. Esse é o principal imperativo da mulher sábia: viver para que outros também se inspirem. Clarissa Pinkola Estés. A Ciranda das Mulheres Sábias, Ser Jovem Enquanto Velho, Ser Velho Enquanto Jovem, é um livro de Clarissa Pinkola Estés, a mesma autora de Mulheres que Correm com os Lobos. Aliás, se você ainda não viu, eu te convido a assistir a playlist completa, onde eu compartilho os meus estudos sobre cada um dos 15 capítulos do livro. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você. Publicado em 2006, A Ciranda das Mulheres Sábias é uma celebração da sabedoria e do poder das mulheres mais velhas, explorando a beleza, a força e a importância das mulheres em todas as fases da vida. O livro é composto por uma coletânea de histórias, mitos e contos de fadas que destacam a sabedoria das mulheres mais velhas. Estés utiliza essas narrativas para ilustrar como a experiência e a sabedoria acumuladas ao longo dos anos são valiosas e dignas de celebração. Fazendo esse movimento, Estés desafia as normas culturais que frequentemente desvalorizam o envelhecimento, especialmente para as mulheres. Ela argumenta que envelhecer é um processo natural que traz consigo sabedoria, força e uma profunda compreensão da vida. O subtítulo do livro, Ser Jovem Enquanto Velho, Ser Velho Enquanto Jovem, reflete a ideia de que a juventude e a velhice são estados de espírito, ou, como ela diz com suas próprias palavras, estar plena de um belo conjunto de paradoxos mantidos em perfeito equilíbrio. Esses paradoxos para Estés são ser sábia e, ao mesmo tempo, estar sempre à procura de novos conhecimentos, ser cheia de espontaneidade e confiável, ser loucamente criativa e obstinada, ser ousada e precavida, abrigar o tradicional e ser verdadeiramente original. No livro, Estés explora como é possível manter uma mente jovem e vibrante mesmo na velhice e como a sabedoria dos mais velhos pode ser uma fonte de rejuvenescimento e inspiração. Em suas palavras, as ferramentas mágicas que a avó arquetípica usa para a transformação não mudam há milhares de anos. A mesa da cozinha, a luz do lampião, uma única vela, a música, o ritual, o insight, a intuição, a sopa, o chá, a história, a conversa, o longo passeio, a confissão, a mão amorosa, o sorriso brincalhão, a sensualidade bem resolvida, o senso de humor malicioso, a capacidade de examinar os outros e ler sua alma, a palavra gentil, o provérbio, o coração atento, a perspicácia para, quando necessário, proporcionar aos outros a experiência angustiante do olhar. Para Estés, tornar-se idoso não resulta simplesmente em ter vivido muitos anos, mas decorre mais daquilo que nos tornamos ao longo desses anos, daquilo com que estamos nos preenchendo nesse momento e até mesmo a partir do modo pelo qual nos formamos antes que a gente chegue a envelhecer muito. Não importa quantos anos tenhamos vivido, podemos começar agora a nos preparar para aquela travessia que vai nos levar ao poder da velhice e da sabedoria madura. Todas teremos a oportunidade de nos reacender como uma força instrutiva e intensa. Só que a gente só vai chegar lá se encarar esse ponto como nosso destino a partir de agora. Nos povos originários, também conhecidos como as primeiras nações, as pessoas mais velhas são conhecidas como os elders ou ainda os anciãos. Em muitas dessas culturas, os mais velhos são vistos como guardiões da sabedoria, da história e das tradições da comunidade. E eles são frequentemente reverenciados por isso. Eles são os responsáveis por transmitir histórias, mitos, práticas culturais e ensinamentos espirituais aos mais velhos. Os anciãos também ocupam muitas vezes posições de respeito e liderança dentro das suas comunidades. Eles são consultados para orientação em questões importantes e para a resolução de conflitos. Seu papel é essencial em cerimônias e rituais, onde sua presença e bênção são consideradas necessárias. Nos povos originários da América do Norte, conhecidos como Primeiras Nações, Inuit e Métis, os anciãos são consultados em cerimônias de cura, rituais de passagem e decisões comunitárias importantes. A sabedoria dos anciãos é frequentemente passada através de histórias orais e ensinamentos em uma roda ao redor do fogo.
Entre os povos aborígenes australianos, os mais velhos também são conhecidos como elders e são respeitados como os guardiões do Dreamtime, a estrutura espiritual e cultural que sustenta as suas crenças. Eles têm um papel central na transmissão de conhecimentos e na condução de cerimônias sagradas. Já nas comunidades indígenas amazônicas, os anciãos são frequentemente xamãs ou líderes espirituais que possuem um conhecimento profundo das plantas medicinais e dos rituais de cura. Eles são altamente respeitados e consultados para orientação espiritual e medicinal. Voltando ao livro, Stace utiliza uma variedade de histórias de diferentes culturas para transmitir a sua mensagem. Essas histórias são ricas em simbolismo e oferecem lições sobre resiliência, criatividade, amor e coragem. O que poucas pessoas sabem é que a Ciranda das Mulheres Sábias também é um reflexo da própria história da vida da Stace. Ela é filha de Concepción Ixitz e Emílio Maria Reyes, de ascendência mexicana e das primeiras nações americanas. Seus pais eram trabalhadores braçais e viviam próximos à divisa com o Michigan. Aos 4 anos de idade, ela foi colocada para adoção e um casal de imigrantes húngaros, Maruska Roniak e Joseph Pinkola, também muito pobres, a adotaram. Tendo convivido alguns anos com seus pais de origem mexicana, nativa americana e com os pais adotivos imigrantes, Stace teve acesso a muitas histórias, lendas e mitos de outros povos que eram compartilhados com ela, sobretudo de forma oral, desde sua infância. E é aí que Stace torna-se conhecida por sua abordagem única e acessível à psicologia junguiana, combinando sua formação acadêmica com o resgate de tradições culturais. Aliás, falando em Jung, o livro conta com uma passagem que remete perfeitamente à visão de Jung sobre a importância dos nossos sonhos. Qualquer uma que tenha registrado seus sonhos e observado com eles, estimulam e moldam seus dias. E como seu dia a dia também influencia seus sonhos, sabe que existe um relacionamento complementar entre sua vida exterior e sua vida interior. Nos melhores casos, cada uma alimenta a outra e a torna sábia. Se ela prestar atenção, se escutar, obterá ideias. Em outras palavras, filhas brotarão dela na forma de ideias novas e vibrantes por uma vida maior e com mais significado. Stace também fala nesse livro de suas memórias de infância. Quando ela tinha 7 anos de idade, recebeu em sua casa as idosas da família do seu pai adotivo que mexeram profundamente com ela. Eram as velhas que tinham sido perdidas e espalhadas por toda parte, da Hungria à Rússia durante a Segunda Guerra Mundial e depois dela. Sobre esse encontro, ela escreve: naquela época eu acreditava como criança e acredito hoje como psicanalista e mulher mais velha que se você viver sua vida profundamente a seu próprio modo e da melhor forma possível, sua vida passa a ser não apenas um exemplo, mas um banquete para outras, uma abundância que entre os justos e plenos de coração há de voltar para você multiplicada por 1000. Nós encontramos nossos modelos bem perto ou a certa distância, mas o efeito é o mesmo. Aos poucos, nós mulheres nos tornamos cada vez mais parecidas com quem ou com o que nós mais contemplamos e mais admiramos. Além de A Ciranda das Mulheres Sábias e Mulheres que Correm com os Lobos, Stace escreveu outros livros, ministrou palestras e workshops em todo o mundo e continua a ser uma voz influente na exploração da psicologia feminina, do feminismo e do empoderamento das mulheres. Afinal, para Stace, uma mulher é como uma árvore gigantesca que, por sua capacidade de se mover em vez de permanecer imóvel, pode sobreviver às piores tempestades e perigos e ainda estar de pé depois. Ainda descobrir seu jeito de voltar a balançar, ainda continuar a dançar. A Ciranda das Mulheres Sábias é uma celebração do feminino e uma homenagem às mulheres que ao longo da vida acumulam sabedoria e experiência. Stace oferece uma perspectiva reconfortante e inspiradora sobre o envelhecimento, promovendo uma visão positiva e respeitosa das mulheres mais velhas. O livro é especialmente relevante em um contexto cultural onde a juventude é muitas vezes supervalorizada e o envelhecimento é visto de forma negativa. Stace convida a gente dessa forma a repensar essas noções e a valorizar todas as fases da vida como oportunidades para o crescimento e enriquecimento pessoal. Para mulheres de todas as idades, a Ciranda das Mulheres Sábias oferece uma fonte de inspiração e uma reafirmação do valor inerente a cada estágio da vida.
É uma leitura recomendada para quem busca uma compreensão mais profunda da sabedoria feminina e do poder transformador do envelhecimento. Se você curtiu esse conteúdo, eu te convido a se inscrever no meu canal e a compartilhar esse vídeo com alguém que também pode se interessar sobre o tema. Na descrição aqui embaixo você pode saber mais sobre quem eu sou e como o meu trabalho pode te ajudar a ter mais consciência de quem você é, para que possa curtir a segunda metade da sua vida com mais leveza. Preparei a lareira perfeita para nós. O fogo vai durar a noite inteira, suficiente para todas as nossas histórias dentro de histórias. Vamos usar a louça bonita, vamos beber o que estávamos reservando para uma ocasião especial. Sem dúvida, uma ocasião especial é qualquer ocasião a qual a alma esteja presente. Você já percebeu? Reservar para outra hora é o jeito que o ego tem de dizer rabugento que não acredita que a alma mereça prazer no dia a dia. Clarissa Pinkola Estes.